Olá. Enquanto ele termina de ajustar a nossa tela, aí vamos recomeçar então nossa tarde de palestras. Fiquei super feliz com os pôsteres, é muito legal saber que tem tanta gente produzindo material sobre isso. Quando a gente nos sugeriu no simpósio passado abrir a sessão de pôsteres, a gente estava com muito medo, tipo, não vai ter ninguém para submeter trabalho. A gente teve 55 trabalhos sendo expostos, então super feliz com o assunto ser tão difundindo. Eu vou apresentar a nossa próxima palestrante, a Catemari Rosa. Ela é graduada em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui é a URGS, mestre em Ensino, Filosofia e História de Ciências pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Science Education pelo Teachers College e doutora em Science de Educadoras e Educadores, Física nas séries iniciais e discussões que envolvem as interseccionalidades de gênero, sexualidade, raças, etnia e status socioeconômico na construção e no ensino das ciências. Está à frente do projeto Contando Nossa História, Negras e Negros nas Ciências, Tecnologias e Engenharias do Brasil. Então, Catemari, obrigada por estar aqui com a gente. Acho que agora está dentro da tela. Tá bem já. Bom, boa tarde. E essa é a minha? Ou é a tua? Foi. Bom, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Vão estar aqui com vocês hoje de tarde. Desculpa por eu não ter estado aqui de manhã, então não participei das discussões da parte da manhã. E mais pertinho. Vou falando. E se vocês viram na programação, o título que está aqui é um pouco diferente do que estava, né? Mas esse é o assunto que eu vou falar. Que era alguma coisa tipo a pouca representação de minorias étnico-raciais. Oi. Está melhor? Pronto. E, bom, já que eu já fui apresentada e tudo, eu vou passar direto para a gente pensar. E nessa tarde de hoje, a gente está falando aqui sobre mulheres nas ciências, né? E aí o convite é para a gente pensar sobre o papel que as mulheres negras têm tido ou tem sido a elas atribuído ao longo da história dentro das ciências. E aí eu trago aqui uma imagem, que é uma imagem que provavelmente todo mundo já viu. Todo mundo conhece. Todo mundo aqui identifica. E sabe que, bom, essa é uma imagem de uma célula. E aí vocês sabem, a gente conhece muitas coisas sobre a célula, consegue identificar partes, né, coisas que tem dentro da célula. E para fazer isso, era necessário ter células. É preciso ter células para a gente estudar a célula, né? E é preciso ter muitas células. E é preciso ter células que elas fiquem vivas para a gente conseguir trabalhar com essas células. Então, ter células que pudessem ser estudadas, isso foi um problema num momento da história das ciências, porque as células que se tinham, elas tinham um tempo de vida muito curto e a gente não conseguia reproduzir células e cultivar células. Então, isso foi no início do século passado, né, até meados do século passado, isso era um grande problema. Até que, se num determinado momento, lá em 1950, 1951, se conseguiu produzir células em culturas que se reproduziam e continuavam se reproduzindo e sobreviviam, e essas células não morriam nunca. E é graças a essas células que a gente consegue ter, então, um conhecimento sobre células, que a gente consegue desenvolver vacinas, que a gente consegue clonar, né, a primeira célula humana e fazer um monte de pesquisas médicas, principalmente. E aí, nesse sentido que eu trago para vocês aqui a Henrietta Lacks, e
perguntar quantas pessoas aqui conhecem a história da Henrietta, levanta a mão quem conhece. Aqui tem, vai. Um pouquinho que seja, mas que conhece um pouco, que já ouviu falar, né? Então, um pouco menos da metade, talvez, né, das pessoas. E a Henrietta era uma mulher, foi uma mulher estadunidense, uma mulher negra, que ela era da Virgínia, ela nasceu no estado da Virgínia, e ela teve biópsia, pegaram, então, partes da célula, né, desse tumor da Henrietta, e fizeram uma cultura com essa célula e viram que essa célula se reproduzia. E ela dobrava, e a quantidade de células, e essas células não morriam, e conseguiram fazer muitas células. Essas células foram elas são chamadas de células imortais, foi a primeira linhagem de células humanas imortais, e elas foram, então, comercializadas no mundo inteiro. Essas células estão nos laboratórios, estão hoje ainda, com certeza aqui na URGS, tem células dessa linhagem, em todos os lugares do mundo, nos laboratórios tem células dessa linhagem que saíram dessa mulher, desse tumor. E isso aconteceu sem a autorização dela, sem a permissão, e todos os benefícios que se teve em termos de avanços médicos e de tecnologias e de ganho com a venda mesmo, nada disso teve algum retorno para a família da Henrietta, que morreu logo depois, né? Então, eu trago esse exemplo para falar um pouco sobre, que eu coloquei ali, né, abuso e poder, para a gente pensar no uso dos corpos das mulheres negras pela ciência ao longo da história. E aí eu trago o exemplo dela, que é um exemplo muito, assim, emblemático, mas existem muitos outros. A gente sabe de histórias no Brasil e no mundo em relação a experimentos médicos, principalmente, de se utilizarem os corpos das mulheres negras. E como eu estou falando de mulheres negras, um pouco, e quando eu falo um pouco aqui, eu acho que é um pouco mesmo, porque não é muito tempo que isso aconteceu. Para falar de pessoas negras, eu acho que é importante a gente não perder de vista, especialmente quando falando de pessoas negras da diáspora, né, os processos que fizeram com que a gente tenha pessoas negras aqui, por exemplo, nesse país, então, né, no Brasil. Então, esses processos de tráfico de pessoas negras. E eu falo isso não para focar na questão da escravidão, porque eu também trabalho com, assim, mulheres negras na ciência, analisando casos de sucesso, olhando, vendo uma imagem positiva. Eu acho que essas coisas são importantes, a gente precisa ter imagens positivas, mas a gente não pode perder de vista também os processos históricos de exclusão que fazem com que as mulheres negras sejam, por exemplo, minoria aqui agora nessa sala, né? E aí, quando a gente fala, né, de escravidão e do tráfico negreiro, a gente tem que lembrar que as pessoas negras eram pessoas que não eram pessoas, né? Eram consideradas mercadorias. E como mercadorias, então se faz o que a gente faz anotações, né? Tem uma coisa mercadológica ali. E é isso aqui que eu estou trazendo, que eu estou mostrando aqui, é um registro, né? Existe um registro, um banco de dados com todos os navios que fizeram viagens do transatlântico, né? Porque era um mercado, então tem um registro. Quer dizer, tem sempre aquelas viagens que não foram registradas, então o número é maior, na verdade, do que está aqui, mas das que foram oficiais. Então você tem ali, a primeira viagem aconteceu, tem o nome da embarcação, quem era o capitão e quando que chegou, né, no porto de desembarque. Essa primeira que chegou foi aqui na Bahia. E aí essa lista segue, segue, e aqui a última página, vocês não vai dar para ver ali, aqui dá para ver, que é a viagem de número 900.237. Então pensem, 900 mil viagens, né? E tudo isso tem o histórico de todas essas viagens, para onde foram, onde chegaram, quantas pessoas foram embarcadas, quantas pessoas foram desembarcadas, né? Quantas chegaram vivas. E aqui a gente tem um número, né? E onde que era mesmo aqui? Deixa eu ver. Esse de baixo. Tá.
Agora eu entendi. Mas tem aqui 12 milhões. Tá. O número total aqui, a gente tem 12 milhões de pessoas, né? Sendo que dessas 12 milhões, quase metade vieram para o Brasil, foram trazidas para o Brasil. Então, de todo o processo do tráfico negreiro, o Brasil recebeu a metade das pessoas escravizadas que foram retiradas do continente africano. E aqui a gente tem um gráfico que está mostrando assim, o número de cativos desembarcados, né, das pessoas que foram desembarcadas nesse processo, e a gente vê aqui, né, o auge, em torno de 1800, o auge desses desembarques. E eu gosto de mostrar isso, quer dizer, gosto, não assim, nossa, que legal isso, mas eu gosto de trazer isso para a gente assim, ter um pouco dessa perspectiva do que isso significou, né, e do que significa para a Constituição do nosso país, e para o que eu vou falar agora, que é a gente entender as diferenças entre as mulheres brancas e as mulheres negras ao longo da construção da nossa história, pensando aqui no Brasil, certo? Então, a gente já vê que quando ali tem, né, eu coloco essa linha do tempo, em 1807 começa a ter uma pressão da Inglaterra para que se terminasse com o tráfico de pessoas escravizadas. E aí, em 1808, a gente tem a fundação da Escola de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, que é o início do que hoje são as nossas universidades. Em 1810, a gente tem a fundação da Escola de Engenharia. Então, eu lembro que esses tempos eu fui... Tem alguém de Minas aqui? Ninguém de Minas? Esses tempos eu fui em Minas Gerais, tinha um museu de artes e ofícios, talvez seja o nome, alguma coisa com ofícios. E aí lá tinham alguns instrumentos de medida, algumas balanças que foram desenvolvidas por engenheiros para pesar pessoas escravizadas, né? Então, a gente pensar assim, que essas escolas de engenharia que a gente tem, elas foram fundadas no auge do período escravocrata no Brasil, né? Essa é a base das nossas instituições educacionais, no fim das contas, aqui no país. E aí a gente tem, em 31, uma lei que proíbe a entrada de escravos no Brasil, não é efetiva. A fundação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. E, em 1850, tem a abolição do tráfico de escravos, de pessoas escravizadas, mas vocês lembram lá no gráfico que aquilo continua ainda um pouco. Então, tem essa abolição, mas ainda... essa proibição, mas continua. E aí, em 1871, a gente tem a promulgação da Lei do Ventre Livre, que é uma lei, para quem não lembra, que tornava livre os filhos e as filhas de mulheres escravizadas, depois que essas crianças completassem 18 anos. Então, não era assim, nasceu e está livre. Depois de 18 anos, aí elas eram livres. Aí eu pulei aqui uma coisa super importante, que é das coisas mais importantes aqui que eu estou querendo falar, para fazer o meu ponto, que é, em 1827, a gente tem uma lei que permite que mulheres frequentem escolas elementares, né? E aí, quando a gente lê aqui mulheres, que mulheres são essas, né? Certamente não são essas mulheres aqui que ainda têm os filhos e as filhas como escravos. E aí, em 79, 8 anos depois da Lei do Ventre Livre, a gente tem uma lei que permite que as mulheres podem estudar no ensino superior. Então, quando a gente está pensando e falando em mulheres na ciência, a gente tem que lembrar que as mulheres brasileiras, né, as mulheres no Brasil, puderam começar, foram permitidas por lei a frequentar as universidades a partir de 1879, antes ainda da abolição da escravatura. Então, a gente também não pode pensar que a história das mulheres negras nas ciências vai se dar da mesma forma, né? E aí, então, eu pergunto, né, quem que conta como mulher? O que é mulher? Porque ali dizia, as mulheres podem entrar no ensino, na escola fundamental, né, no que hoje seria ensino fundamental, depois na universidade, mas que mulheres são essas? Quando a gente fala, né, para falar de uma mulher branca, eu uso a palavra mulher e pronto, assim, as mulheres brancas se sentem representadas quando se fala em mulher branca. Quer dizer, quando se fala a palavra mulher, né? Para eu falar de uma mulher cis, eu também basta falar a palavra mulher.
Quando a gente quer caracterizar, por exemplo, mulheres trans, a gente diz mulher trans, mulher negra, mulher negra. Por que eu tenho que usar esses adjetivos para falar de certos grupos de mulheres, né? Então, a palavra mulher, quando a gente fala mulheres na ciência, de que mulheres a gente está falando, na verdade? Então, isso ajuda também, eu espero que ajude a gente a pensar em que medida as nossas alianças, assim, né, com grupos que lutam pelas mulheres, de que mulheres, a gente pensar e se questionar de que mulheres esses grupos estão falando. E é nesse sentido que eu trago um pouco, e agora voltando, né, para os Estados Unidos. Essa aqui é a foto da Sojourner Truth, que é uma mulher que foi uma abolicionista nos Estados Unidos. E assim, os movimentos feministas, a história dos feminismos, né, os movimentos que lutam pelas mulheres, esse termo mulheres, assim, amplo, historicamente, ele é um movimento, são movimentos que atuam pelas mulheres brancas. Ele não é um movimento que contempla as lutas das mulheres negras, né? Então, historicamente, os movimentos feministas são movimentos que são também racistas, que eles continuam promovendo o racismo que existe na sociedade, o racismo estrutural. Ele não é uma... os movimentos feministas, eles... Qual que é a palavra? Esqueci agora. Mas eles vão ajudando a promover aí o racismo. Não é promover que eu quero reproduzir. Pronto. Eles reproduzem o racismo que a gente tem. E aí, aqui tem a história da Sojourner Truth, né? Que ela, então, isso foi em 1851, teve uma convenção de mulheres em Ohio, e ela era uma mulher negra liberta, e ela está nessa convenção e ela faz uma fala, que é uma fala que é um discurso que acabou ficando muito famoso. Ele foi publicado num jornal, depois entrou num livro, e Eu Não Sou Uma Mulher. É o discurso da Sojourner Truth, que é feito nessa convenção. E aí tem alguns trechos desse discurso, e um deles assim: aquele homem ali diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens e erguidas para passar sobre valas e ter os melhores lugares em todas as partes. Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a passar por cima de poças de lama, ou me deu qualquer bom lugar. E eu não sou uma mulher? E quando ela fala isso, né, ela traz algo que a gente tem discutido muito nas últimas décadas, que é o conceito de interseccionalidade, que é pensar, então, que quando a gente está falando de mulheres, ou quando a gente está falando de pessoas negras, ou quando a gente está falando de pessoas ricas e pessoas pobres, então, quando a gente está falando de questões de gênero, de raça, de classe, né, de pessoas com deficiência, então, falar de capacitismo, tem vários elementos que nos estruturam dentro dessa sociedade e que fazem com que a gente se entenda enquanto pessoa nessa sociedade, que ajudam a formar a nossa identidade. Existem vários construtos sociais que eles estão interligados, e que a gente falar só sobre um ou só sobre outro não dá conta de falar sobre quem somos ou sobre como é a nossa experiência nessa sociedade. Então, quando eu falo a palavra mulher sozinha e penso só em mulher, acaba muitas vezes tendo um caráter, né, essencialista, de que todas as mulheres podem ser representadas por essa palavra, por essa construção do que for ser mulher. E ela continua falando, né, eu posso trabalhar tanto quanto e comer tanto quanto um homem, quando consigo o que comer, e aguentar o chicote também. E eu não sou uma mulher? Dei à luz a 13 filhos e vi a grande maioria ser vendida para a escravidão. E quando eu chorei com minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? E aí, eu bebo muita água. E quando eu falo, eu bebo mais ainda. E aí, então, uma das coisas que eu queria... Aliás, desculpa, falando assim, tem alguém controlando o meu tempo? Quem que... Não, me avise antes para eu...
Quando faltar 5 minutos, você me avisa? Tá. Não, mas tem um monte de slide ainda. Você não sabe. Então, assim, quando eu estou trazendo essas coisas e pensando assim, o que será que isso tem a ver com a gente está aqui falando sobre mulheres na ciência, maternidade, né? E o que eu queria era provocar para a gente pensar sobre o que significa, não só a gente falar sobre ser mulher, mas para cada uma de vocês que está aqui, para a gente pensar sobre qual é o nosso papel nesse processo de lutar pelas mulheres nas ciências e pela maternidade, pensar em maternidade. Né? Qual é o nosso papel enquanto mulheres brancas, que a maioria daqui são mulheres brancas, enquanto mulher branca, qual é o meu papel nisso? Né? Em que medida eu me entendo como mulher, eu me entendo como mulher branca, e como isso, dentro desse sistema, né, social, que é racista, e que, portanto, produz vantagens e desvantagens baseados em raça, como é que eu, mulher branca, eu não, né, vocês, como é que uma pessoa branca se pensa enquanto reprodutora, muitas vezes, né, de preconceitos, e também como recebe vantagens por ser mulher branca. Né? Porque essa é uma questão que está incluída nisso, que está assim, dentro, que faz parte. A gente não precisa ser, uma pessoa não precisa ser uma pessoa racista para ela se beneficiar com os produtos do racismo. Né? Então, ninguém aqui precisa ser racista para se beneficiar com o fato de que os processos educacionais das mulheres brancas ocorreram muito antes do que das mulheres negras. Mas é um benefício que se tem, né? Quer queira ou quer não. Então, o que eu faço com esse benefício que eu tenho, com esse privilégio que eu tenho? E aí eu pergunto para vocês, e assim, eu vou tentar fazer de uma forma bem reduzida, porque eu estou totalmente perdida no tempo, não sei como é que está, mas eu vou pedir para todo mundo pensar agora, e assim, 3 minutos, só 3 minutos, tá? Para a gente pensar em 2 vantagens só que vocês tenham por ser. Que benefício se tem? E pensar em que desvantagens vocês têm. Porque muitas vezes é fácil, a gente, ainda mais que tem trabalhado com questões de gênero na ciência, é muito fácil a gente perceber e a gente ver, por exemplo, desvantagens que a gente tem em relação aos homens. Isso a gente sabe aqui, se eu perguntar, todo mundo consegue dizer 5, 10, facilzinho. Né? Mas para a gente pensar, então, em relação à raça, eu sou uma mulher, ok, mas eu não tenho benefícios porque eu sou mulher. Não, a gente tem. O fato de eu ser mulher branca, será que me traz benefícios? Que benefícios será que eu tenho? Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. E aí, assim, pensar sobre isso, pensar só 2 vantagens e trocar com a coleguinha do lado. A coleguinha mais próxima que tiver, certo? Mas, assim, super rápido. Por favor. Ou pode ser com a pessoa que estiver atrás, que não tiver alguém bem ao lado. E para as mulheres negras que estiverem na plateia e quiserem também, né, participar do exercício, a gente pode pensar em que vantagens nós temos enquanto mulheres negras acadêmicas em relação a outras mulheres negras.
Mais um minuto. Pronto, pessoal, olha só. Eu queria agora pedir para vocês, pessoal, queria pedir para vocês o seguinte: 2 ou 3 pessoas que queiram compartilhar o que vocês viram como vantagens. Aqui tem mais uma terceira pessoa. Aqui, tá. Então, lá em cima no fundo. Isso. Obrigada, Fernanda. Você pode levantar e vir aqui um pouquinho para frente, talvez? Porque senão não vai sair na câmera. Oi. Tudo bem? Primeiro eu queria te dar parabéns pela tua palestra, achei incrível, assim. Uma das coisas que a gente discutiu aqui, de vantagens que a gente tem, eu e a colega que discutimos somos 2 mulheres brancas, loiras, e a gente discutiu primeiro que já chegar na graduação é uma vantagem que a gente tem. Quando eu estudei na UFSPA, eu não sei onde é que a colega estudou, na UFSPA, e a gente já olhando na nossa turma de graduação, a gente olha para o lado e não vê nenhum negro. Na minha turma, no caso da UFSPA, eu tinha uma menina negra que ela não conseguiu terminar porque ela precisava trabalhar para ajudar a sustentar a família. Outra vantagem que a gente tem é, já na pós-graduação, a gente olha para o lado também e não vê nenhuma colega negra. E uma das coisas que a gente discutiu também foi a outra vantagem, né? Foi que eu fui num fórum de ações afirmativas da PG aqui da URGS, sobre que ações afirmativas, no caso, seriam cotas para pós-graduandos aqui na universidade. E uma das coisas que foi discutida quando foi levada essa questão para os programas de pós-graduação foi que os programas precisavam manter a nota, como se querer que quilombolas, indígenas entrassem nessas ações afirmativas nos programas fossem uma coisa que baixaria a nota do programa. Então, essa é mais uma vantagem que a gente discutiu e que vê na universidade muito próxima da gente. Obrigada. Obrigada. Nessa assunção da intelectualidade, né, de que as pessoas negras não têm intelectualidade. E lá, quer alguém? Ali dá para pegar? Não. Levanta a mão de novo, por favor. De pé, e a terceira é você, né? Então, a gente discutiu aqui que também tem outras questões. Enquanto mulheres brancas, a gente não passa pela questão da hipersexualização, né? Que é uma coisa que tem um impacto muito forte. Conversando com amigas que são mulheres negras, a gente percebe que isso tem um impacto muito forte no psicológico. Quando eu entro numa sala de aula, eu vejo várias pessoas que são iguais a mim dentro daquela sala. Eu não me sinto deslocada naquele meio, né? E as pessoas negras, como a colega falou ali, a gente tem poucas pessoas nesse espaço acadêmico e quando elas entram nessa sala de aula, elas não encontram representatividade ali, né? E além disso, a gente tem a vantagem de que a gente não tem a nossa etnia sendo utilizada como termo pejorativo o tempo inteiro, né? Então, denegrir, sempre o negro como algo pejorativo, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem coisas que são péssimas, por exemplo, negrinho, nega maluca, que são doces, que não tem para que a gente ficar falando essas coisas. E são coisas que causam um impacto negativo psicologicamente nessas pessoas, porque tu está sempre tendo a tua etnia relacionada a uma coisa pejorativa, né? Então, acredito que as vantagens que a gente tem são essas. A gente tem, psicologicamente, a gente sofre menos esses impactos do que as pessoas que são negras.
Não, então a gente estava falando aqui rapidamente só, porque nós somos uma instituição de pesquisa que não é universidade, né? Somos 80 pesquisadores nessa instituição, mais ou menos a metade entre homens e mulheres, e nenhum colega nosso pesquisador, que teria, no caso, graduação, mestrado ou doutorado, é negro. Então, somos praticamente todos brancos, né? E aí nós estávamos comentando que, apesar de o ingresso sem concurso, alguma coisa está mal, né? Porque não temos nenhum colega, então, só para dar esse depoimento, porque não somos da universidade. Não, e tudo bem, assim, isso é para qualquer espaço em que vocês tenham, quem estiver aqui na indústria, em outras empresas. Assim, a gente estava... Enquanto as meninas foram falando, aí vieram mais coisas na minha cabeça, né? Assim, em termos de estatística, bolsa, salário, tempo de trabalho doméstico das mulheres brancas é bem menor do que o das mulheres negras, né? A gente não sofre racismo porque, enfim, não somos discriminadas no espaço onde nós estamos, né? Porque todos nós normalmente estamos lá brancos. Na psicologia não tinha nenhum negro na minha turma também, né? Ainda tem isso, né? E outra coisa que a gente até conversou, tipo, é bacana pensar no feminismo setorizando as lutas, até para a gente compreender historicamente cada uma delas. Mas às vezes eu acho que falta um pouco também a gente começar a pensar no feminismo consubstancial, de unir todas as lutas numa só, né? Que é o conceito marxista mesmo de unir o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um negócio só. Né? Então eu acho que o feminismo ele deveria também começar a partir dessa perspectiva, porque senão a gente sempre vai olhar o feminismo negro, o feminismo branco, LGBT e o das mães, tudo separadinho. Né? E aí acaba que a gente não consegue, às vezes, pensar nisso que você está colocando. Obrigada. Não, quero só tudo bem. Ah, tá. Eram 3, né? Vou continuar, que tem mais slides. Oi, boa tarde. Meu nome é Tatiane e eu gostaria, na verdade, aqui discutindo com as gurias uma questão que mesmo eu branca, assim, eu me sinto, eu não vi vantagem na minha situação, diferente da colega que comentou que o fato dela ser loira, ter filhas loiras, não sofreria o preconceito da questão, né, de racismo. Mas eu, pelo fato de ter uma filha especial, cadeirante, né, e ela ter um tom de pele no supermercado aqui na cidade de Porto Alegre, que eu me nego já a entrar, porque é visual a questão, é muito delicado isso. E muitas vezes o fato da minha vestimenta, o fato do meu posicionamento nos lugares, chegar e falar, eu inclusive já tive um preconceito da minha filha não receber um tratamento de reabilitação gratuito, porque eu senti que a minha postura, a minha fala com aquela pessoa que estava fazendo a seleção, que era diferente da maioria das mães de uma instituição que ela é atendida aqui em Porto Alegre, que estuda e faz reabilitação, eu não tive essa vantagem. E eu me senti discriminada por ter essa fala, expor esse depoimento, que eu mesmo branca, eu me sinto diariamente discriminada em função da minha filha, por hoje ela está interligada a mim em tudo, porque hoje eu estou aqui, ela está ali na sala do lado, para eu ingressar na universidade e realizar, buscando as minhas formações, né, tudo, que é mestrado que eu estou fazendo. Também eu cheguei, falei com a coordenadora, falei com o meu orientador, já tive um não de uma orientadora, em função de eu não conseguir dar conta de ter uma filha especial e ser responsável por um pai também que ficou dependente de mim, sabe? Então, assim, ó, eu acho que eu estou na luta em todos os temas que estão colocando e eu acho que eu pretendo chegar lá, assim como muitas estão chegando e buscando, né? Eu acho que vocês duas tocam numa questão que eu mencionei, que é a da interseccionalidade, né? Que é, então, a gente pensar como é que esses vários construtos, como é que essas várias posições e como esse sistema de vantagens e desvantagens acontece para várias pessoas diferentes. Eu tenho, como eu falei assim, né? Que
para as mulheres negras que estão aqui pensar nas vantagens que elas têm em relação a outras mulheres negras. Então, o fato de eu ser negra, não quer dizer que eu não tenha privilégios. Eu tenho vários privilégios também. Então, o exercício é a gente reconhecer os nossos privilégios em função de determinados construtos sociais. Então, uma coisa é eu reconhecer meus privilégios em relação à raça, né? Eu posso ter privilégios em relação ao status socioeconômico. Eu tenho privilégios em relação a pessoas com deficiência, né? Então, é uma questão de se compreender quais os privilégios que eu tenho e quais as desvantagens que eu tenho, né? Para a gente até conseguir trabalhar nessa questão de unir várias lutas, né? E não pensar em uma luta apenas. Então, como é que... E isso passa por uma compreensão individual, também de coletivo, mas é preciso ter uma compreensão individual do que isso significa, né? Da gente se pensar assim, se entender... Onde é que eu estou levando, né, vantagem? Não quer dizer que eu esteja fazendo diretamente o mal para uma outra pessoa, mas eu acabo me beneficiando de várias coisas, né? Eu me beneficio de poder andar por vários espaços, literalmente, por ser uma pessoa que não tem deficiências de mobilidade, por exemplo. Então, não estou com isso fazendo alguma coisa contra pessoas que não têm essa mobilidade. Mas é da gente pensar assim, como é que esse espaço está em relação a essas diferenças. Então, quando a gente fala nisso e nesse conceito que a Sojourner Truth traz lá em 1850, e sem falar no termo interseccionalidade, é isso, é a gente pensar como é que todas essas unidades que são causadoras de opressão, como é que elas se interrelacionam, né? As coisas estão encadeadas. E aí passando a primeira parte, eu queria voltar nessa imagem, que eu gosto dessa imagem, que é uma imagem que eu uso nas minhas aulas com estudantes, quando a gente está estudando eletromagnetismo, para a gente ver, para a gente pensar nos processos de escravidão no Brasil em relação ao desenvolvimento científico, alguns desses desenvolvimentos científicos que a gente considera super, atuais, a gente fala de Faraday tranquilamente, na física. É uma coisa que não faz muito tempo, não é uma coisa antiga. Enquanto quando a gente pensa em escravidão no Brasil, a gente pensa como é algo que passou há muito tempo, isso já passou, não tem mais efeitos, né? E o quanto desses desenvolvimentos também se deram em função dos lucros, né, de outros países, em função do trabalho escravo. E aí, como a questão, né, mulheres e ciência, eu trago a pergunta também para a gente pensar um pouco no que conta como ciência, o que a gente está considerando aqui como desenvolvimento e conhecimento científico. E aí tem um processo que a gente chama de pilhagem epistêmica, que a gente também precisa começar a pensar sobre e considerar, quando a gente está falando de mulheres na ciência, que é essa apropriação de conhecimentos que ocorreu ao longo da história de povos originários, né? Então, vamos relembrar que a humanidade surgiu em África, e então conhecimento, intelectualidade, desenvolvimentos do que hoje a gente considera ciência e tecnologia aconteceram inicialmente no continente africano, mas essa história foi apagada e nos é negada e escondida, né? Então, o que a colega ali tinha falado, né, da questão da intelectualidade negra não ser considerada, que ela não precisa se preocupar assim, com essa questão de que consideram as pessoas negras, quilombolas, indígenas como de menor potencial intelectual. E aqui, essa imagem é de um papiro, um manuscrito. E aqui a imagem vocês não conseguem ver direitinho, mas é muito legal. Que é um papiro ginecológico, né? E a gente tem traduções desses papiros, a gente tem esses materiais. Então, isso são produções que foram feitas no continente africano, estudos médicos, e produção científica, que é o que hoje a gente considera produção científica. E aí eu trago a história, então, dessa personagem que eu acho ela muito sensacional,
que é a Dona Flor, a Florentina Pereira dos Santos. E ela é uma mulher brasileira que cresceu num quilombo, em Goiás. E ela, assim, quando ela era criança, ela pegava ervas e fazia misturas, e ela aprendeu, cresceu no quilombo com as outras mulheres mais velhas. Ela foi aprendendo a conhecer as plantas medicinais, conhecer as ervas. E aí, ela, num determinado momento, a mãe dela estava grávida, estava lá em trabalho de parto, e as parteiras que estavam lá não estavam conseguindo, estavam tendo dificuldade. E aí a Dona Flor, quer dizer, agora a Dona Flor, mas ela era adolescente na época, ela foi ajudar, assim. E aí chegou num momento em que parecia que a mãe dela tinha morrido, e aí não sabia se o que fazer, e ela falou assim, né, não, se tiver coração, então ainda dá para fazer. E ela diz assim, que ela procurou o coração e que daí ela encontrou no pescoço que estava batendo, e que então ela podia trabalhar. E aí ela faz o parto da mãe dela, sem ela nunca ter visto um parto antes. E aí depois que o bebê nasceu, aí as parteiras foram, cortaram um cordão e tal. E ela disse assim, então é isso que acontece depois que nasce. E ela disse assim, pronto, é isso que eu vou fazer. E ela se tornou uma parteira que fez mais de 300 partos ao longo da vida. Ela teve 18 filhos e ela fez o parto de todos os filhos dela, né? E ela é uma pessoa que, hoje em dia, ela não faz mais partos hoje em dia, mas ela continua fazendo. Então, ela continua trabalhando com as ervas e conhecendo essas coisas e contribuindo para ajudar as pessoas. E, assim, os partos que ela fez, né, os trabalhos que ela fazia como parteira, ela é uma referência em parto humanizado. E uma das condições que ela impunha para as parturientes, para as mulheres grávidas, era de que elas fizessem o pré-natal no hospital. Então, assim, porque se tem uma ideia de que, bom, se tem uma parteira, então ela ignora todas as outras possibilidades e os outros auxílios que a medicina moderna pode proporcionar, né? Mas não é isso. Então, ela é uma mulher que não tem uma graduação, né? E que trabalha, que conhece a medicina tradicional dos povos quilombolas e que, assim, tem um conhecimento que não é um conhecimento que nós, da academia, reconhecemos como um conhecimento válido, né? Então, é nesse sentido que eu trago o exemplo da Dona Flor, que é para a gente pensar assim, de que ciência também que a gente está falando. Então, essa aqui é uma ciência, né, eu vou usar essa palavra, que é validada por uma ancestralidade, né, da Dona Flor e de um conhecimento de medicina natural. E daí ela, aqui algumas falas, né, da Dona Flor, que quase tudo que a gente comia era do mato, que a minha avó colhia, jatobá, cagaíta, eu não sei, não. Cagaita, eu não conheço essa. Está vendo como são as coisas? Tá vendo? A desconexão que há. Não, é sério, fazendo um parênteses agora, teve uma vez que antes de estar na UFBA, eu morava na Paraíba, e tem um quilombo lá, e a minha mãe foi me visitar, e a gente foi nesse quilombo. E aí foi muito legal, assim, sabe? Eu nunca tinha ido num quilombo. E a gente foi num quilombo lá na Paraíba, e a gente conversou com as mulheres, a gente conheceu, ficou lá. E ela falando de algumas plantas e não sei o quê. E aí minha mãe assim, eu me lembro que a avó dela usava aquela erva e tal. Gente, eu não conheço nada, né? E é muito ruim isso, porque isso é uma desconexão que a gente tem desse legado, dessa ancestralidade. E aí, então, ela fala, Lobeira, Baru, Guariroba. Ela dizia, estou ensinando vocês a comer assim para serem fortes e saudáveis, porque a gente não pode ser só criado com arroz e feijão. E aí é o que eu pergunto, né? Então, essa ciência que a gente fala, de quem é essa ciência, para quem que é essa ciência. E, já finalizando, eu queria, assim, terminar falando sobre
trazer talvez uma sugestão, uma perspectiva para a gente pensar, uma outra forma de, sei lá, pensar a nossa ação no mundo depois que a gente sair daqui, né, depois de amanhã, ou talvez depois de hoje, de tarde já, para a gente começar a pensar. Quem é que já viu aquele GIF, né, que tem uma sobe, puxa a outra e tem um GIFzinho que fica... Né? E esse é um conceito interessante. E parece, pô, isso é bacana, a gente, né, ajuda as outras. Só que com isso tem também, está imbuído aí uma ideia individual, assim, de que eu preciso subir primeiro e só depois eu pego e vou lá e ajudo a outra pessoa, né? E eu acho que a gente essa perspectiva, a gente pensa assim, em que está baseada essas ideias individualistas, né? Quando a gente for assim, se a gente for olhar lá e for na sociologia, na filosofia e olhar de onde saem esses ideais, né, iluministas e individualistas, eles são muito diferentes de alguns ideais e valores africanos, né, de origens africanas, onde onde se tem uma ideia de que assim, ou sobe todo mundo ou não sobe ninguém. Não tem essa coisa, primeiro vou eu, depois vai você. E isso está relacionado com uma visão, com uma perspectiva, uma epistemologia, uma visão de mundo de povos de origem banto, que talvez você já tenha... Certamente todo mundo já viu a palavra Ubuntu na vida, talvez ligada com a questão, né, do software, assim, do sistema operacional, mas isso é uma palavra que é de origem banto e que fala, e que a tradução seria algo mais ou menos de que eu sou porque nós somos, né? E fala da possibilidade de existência individual só ser concretizada a partir da existência das outras pessoas também. Então, o Desmond Tutu fala, né? O Ubuntu fala do fato de que a minha humanidade está presa e está indissoluvelmente ligada à sua. Então, essa coisa de pensar o coletivo e de pensar que, realmente, assim, e isso, quando a gente está falando em interseccionalidade, também tem isso, sabe? Eu, pelo menos, enxergo um pouco disso. É de pensar, assim, que aqueles problemas lá não são os problemas do outro, né? Eles são também meus problemas, porque eu só existo porque aquelas pessoas existem e, enfim. Né? Vocês entenderam um pouco, né? Pegaram a ideia. E aí eu trago algumas propostas, porque eu gosto sempre de ter assim, alguma coisa que a gente, assim, o que eu posso fazer efetivamente, sabe? Eu vou sair daqui agora, e eu vi essas coisas, e eu vi umas frases, e tarará, mas assim, como é que eu posso fazer alguma coisa? E aí, algumas estratégias que eu entendo que a gente pode, individualmente, enquanto grupo de pesquisa, enquanto instituição, pensar eu tenho que reconhecer, né, a minha posição individual e a posição da minha instituição, eu estou nesse sistema de opressões, realizar um constante exercício de reflexão, porque não é fácil, né? Eu sempre brinco assim, né? Eu tento ser todo dia menos escrota, assim, porque todo mundo reproduz preconceitos, né? É a gente tentar entender, tentar reconhecer e fazer o exercício de diminuir isso. Nós somos criadas nessa sociedade, a gente não vai ser assim, nossa, um floquinho de neve isolado do mundo que é perfeita, não tem. E a outra coisa é estudar. A gente tem que estudar, tem que aprender, né? Isso não vem assim do nada, não é uma coisa que vai só nos iluminar e pronto, a gente vai ter que fazer o trabalho individual de tentar mudar. E aqui, então, eu tenho algumas sugestões para quem quiser assim, trabalhar um pouco. E aí tem alguns temas ali, feminismo negro, racismo científico, identidade posicional, cientistas negras, e aí algumas autoras, são só algumas, existem muitas, mas eu coloquei algumas assim, para quem quiser dar uma olhada, pesquisar, tá, tudo bem, tem que aprender, tem que estudar, mas eu começo por onde? Eu não faço a menor ideia, nunca li sobre essas coisas, não sei nem o que diferenciar, o que seria um caminho interessante ou não, então estou dando assim, algumas sugestões de que caminhos ou que leituras vocês podem fazer, se tiverem interesse em fazer esse trabalho.
só não passei porque eu estou vendo os celulares em pé. Mas, enfim. Bom, eu vou deixar aqui mais um pouquinho, porque eu já estou terminando. Vai ter só mais uma frase bacana da dona Flor. E que ela fala, né? Preciso formar essa mulherada, porque assim uma mulher cuida da outra. Então, eu acho que a dona Flor é o máximo. E aqui estão os meus contatos desconfigurados. Mas vocês podem seguir Facebook, Instagram, porque eu tenho Instagram. Quem já me ouviu agora sabe, né? Que eu falei recentemente que eu não tinha Instagram, mas os estudantes disseram que tem que ter Instagram, porque Facebook é coisa de gente que não, Facebook não está mais, o negócio agora tem Instagram. E aí eu fiz uma conta no Instagram, então eu tenho um Instagram. Facebook, ninguém usa mais Facebook, me disseram. Então tá bom, eu tenho um Instagram. Então, muito obrigada. E a gente vai... Obrigada, Catemari. A gente tem ainda 15 minutos. Vamos tentar manter. Porque senão a gente vai sair aqui às 8 da noite. Boa tarde, gente. Boa tarde. Meu nome é Maria Clara, eu sou da UNB e eu sou estudante de graduação em Ciências Sociais, e uma coisa que você falou que eu acho que relaciona muito com o que eu estou pesquisando é a falta de... E é um problema institucional, já trazendo para além do que a gente afirma como empírico, né, é algo institucional. Não existe... A UNB tem um documento chamado Anuário Estatístico, que ele é produzido de 4 em 4 anos, levantando dados estatísticos sobre ingresso e conclusão de cursos de graduação e pós-graduação. E aí, eu estudo a implementação do auxílio creche na UNB, e a minha preocupação, acho que primeira, assim, porque ser uma mãe na graduação é muito marcado, né, por raça e classe o tempo todo, e é um problema institucional, assim, de início que eu tive, é que esses dados não existem. Então, a gente entra na graduação, a UNB tem uma produção estatística muito forte, são levantados dados das mais variadas informações que as pessoas quiserem. Assim, tem muito dado ali para ser analisado, e eu precisava saber quem eram as mulheres negras que eram mães na universidade. E o primeiro problema é que no questionário inicial, quando a gente ingressa na universidade, já não é perguntado se a pessoa tem algum dependente direto ali. E o segundo, que eu achei gravíssimo, que aponta um problema, enfim, histórico, né? É que não existe a relação de mulheres negras ingressantes e concluintes. O último dado que tinha... O último de ser mais recente, mas o primeiro dado e único desse anuário que eu achei era que só tinha o número de mulheres negras ingressantes do segundo semestre de 2016, que eu peguei para pesquisa o anuário de 2012 a 2016. E aí, disso eu já tirei uma conclusão empírica de que, quer dizer, eu como grávida na graduação só tinha mulheres negras junto comigo que também tinham seus filhos ou também estavam grávidas, e elas não estavam em nenhum dado, não estavam em nenhum documento. Como eu vou saber quais são as que evadiram por causa da gravidez? Como eu vou saber as que não conseguiram chegar na pós-graduação por causa da gravidez, sendo que para a instituição, para quem levanta esses dados, não é interessante, não é, mais do que não é interessante, não é relevante saber quais são as mulheres negras que têm dependentes e se elas existem na universidade. Elas existem? Sim, é algo que eu afirmo até com... Elas estão lá, estamos lá, assim, como colegas, eu, mulher branca, e várias mulheres negras, e outras mães que estamos lá a duras penas. Mas como é interessante institucionalmente que não se levante, não se saibam quem são essas mulheres negras ali, até porque você tendo um dado, você já tem base para exigir coisas, né? E você não sabendo quem são as mulheres negras que têm dependentes ali na ciência, fica mais difícil de você exigir alguma coisa para esse público, né? Então eu achei que a
representação é tão relevante, tão importante para dialogar com o contexto da Universidade de Brasília, porque ela é uma universidade que está na capital, e eu não sei se vocês sabem como funciona a localização geográfica, mas a UNB ela é tipo a parte da vida, assim, é no meio, é muito próximo do Lago Paranoá, em volta tem um contexto econômico muito diferente de todo o resto, porque todo o resto não foi planejado. Todas as regiões administrativas que vieram depois não foram planejadas, como foi o plano piloto e o centro ali. Como é que é o seu nome? Maria Clara. Maria Clara. Bom, duas coisas. Uma é o não ter dado é um dado também, Sim, né? Não exato. ter dado é um dado. E eu comecei a olhar sobre questões de mulheres negras nas ciências, porque não vou explicar todo o caminho, mas chegou no momento que daí eu fui procurar na literatura e eu me dei conta assim, não tem nada sobre mulheres negras. Eu fui ver os dados do CNPq, que dá para fazer um monte de coisas e ver estatísticas de tudo. Não tinha raça, porque raça no Lattes entrou em 2013. Né? O quadradinho de raça no Lattes. Então, não se tinham dados. Então, eu fui pesquisar no doutorado sobre mulheres negras, eu não conseguia ter dados no Brasil. Eu não conseguia saber onde tinham mulheres negras físicas no Brasil. Não tinha. Então, isso ainda é muito recente. Eu estou na UFBA, que é na Bahia, né? No Salvador, 80% da população é negra. E a estimativa, porque também a gente não tem dado, é que a UFBA tenha 2% de professores e professoras negras. Né? 2%. Então, assim, parece mais gritante, parece que esse espaço é um espaço que poderia ser na UFBA. Né? Assim, a demografia que a gente está vendo aqui poderia ser na UFBA. Então, essas são coisas que a gente tem que construir. A gente vai ter que trabalhar, você está aí na graduação, pense aí já no seu TCC, aí fazer esse trabalho. Você já tem aí coisas para pesquisar. E é interessante, não me alongando muito mais, mas também poderia ser perfeitamente um espaço da Universidade de Brasília, sem dúvida alguma. Assim, é uma composição... A UNB é uma composição étnico-racial até variada, o que eu acho interessante de se levantar nos dados, porque tem... ações mais centralizadas como o passe livre estudantil, que é restrito para os estudantes. Tem alguns auxílios financeiros que se mantêm assim, com as pernas bambas também, né, frente aos cortes que a gente sofreu. A UNB, a UFBA e a UF, assim, diretamente, o nosso bloqueio já aconteceu, a gente já está tendo cortes de verbas assim, fortemente. Mas uma questão que eu percebi é que, assim, o nosso auxílio creche é muito recente, é de 2017, isso é gritante como... precisaram se movimentar muitas coisas não institucionais para que uma ação institucional acontecesse frente a esses sujeitos. E aí eu me senti emocionadíssima com o que você falou e tudo assim, muito bem pautado empiricamente, mas não só. O que eu acho que é afirmar a necessidade de levantamento de dados para ter depois uma elaboração de ações afirmativas, políticas públicas e todos esses sujeitos que estão se virando em 4, que é o meu caso, pesquisa, estágio, criar uma criança e terminar a graduação, e para se manter, né, num espaço que repetidamente pela raça e pela classe não quer que a gente esteja. Assim, Né? Por isso é... Enfim, obrigada. Mas por isso que é importante que isso não sejam pautas apenas das mulheres negras, né? Porque nós ainda somos poucas. Isso são pautas que são, assim como sobre várias outras questões, né, que eu falei aqui desses vários outros construtos. Agora tá funcionando? Pronto. Que são pautas que são de todas nós. A gente tem que tentar começar a pensar nessas questões todas. Mas tinha mais alguém ali? Assim, obrigada. E daí a gente encerra as inscrições. Tem mais uns? Então tá. Não. Eu não me importo, é só se não está cortando espaço. Oi, Kátia, prazer. Meu nome é Camila. É muito relevante para a nossa área. Eu queria só contar um pouquinho de uma experiência bem rápida, porque eu tenho 2 dúvidas para você. Eu trabalhei no Fundo Newton, né, pelo British Council, e a gente financiou um programa de ação afirmativa, e a gente financiou 14 bolsas de mestrado no Reino Unido, que inicialmente chamaria Bolsas para Mulheres Negras, bolsas de mestrado.
Mas a gente teve algumas questões aí legais e o programa passou a se chamar... Ah, tá bom. Bolsas para grupos subrepresentados na ciência. Então, a gente financiou também 2 homens negros, né, porque pelo sistema de seleção, eles realmente passaram dentro do que a gente considerou ali elegível. Eu participei do processo de seleção, inclusive na Bahia, né, então foram só 3 estados, Goiás, Paraíba e Bahia. As 2 bolsistas da Bahia, foram 3, né, 2 mulheres e um homem, foram da UFBA. E as minhas impressões, bom, eu aprendi muito sobre toda a discussão sobre raça com essas conversas com os candidatos, e teve uma questão muito interessante. Então, assim, teve 2 lados. Algumas das candidatas, elas eram muito engajadas na temática de raça e de inclusão racial, então elas queriam falar muito sobre isso. O objetivo do edital nosso era inseri-las na ciência. Então, inclusive, a gente buscava mulheres de exatas. Quem vinha muito com esse discurso eram as de humanas, né? Então, para a gente, eu sou de humanas, né? Para a gente é mais fácil falar sobre essas questões de direitos humanos, né? E elas falavam um pouco sobre o trabalho delas. Por outro lado, as que eram realmente mais da área de exatas, elas não se enxergavam como um grupo subrepresentado, que era uma das marquinhas ali da entrevista, era isso. Elas tinham que se entender como alguém que multiplicaria esse efeito positivo da maior inserção de mulheres negras na ciência. Então, obviamente, elas eram muito novas, né? A maioria tinha acabado de terminar a graduação. Então, eu queria ver de você, pela sua experiência, como a gente consegue trazer, primeiro, essa consciência da inclusão racial para quem está entrando na ciência. Então, a mulher negra que chega lá na frente, uma muito boa que a gente financiou de geologia, teve uma pesquisa maravilhosa, outra conseguiu bolsa de doutorado na Universidade de Manchester e continuou no Reino Unido. Como elas se entendem como uma pioneira, ou não necessariamente a palavra seja pioneira, mas alguém que teve essa quebra e que tem que realmente depois trazer e multiplicar e trazer outras para o lado dela, né, para que a gente tenha mais pessoas que tenham essa conquista. Então, esse é um lado, como trazer essa consciência, porque a gente via que muitas delas não tinham nem... elas não sabiam nem muito defender isso, elas não se enxergavam parte e não sabiam se colocar. E, por outro lado, as outras, como a gente coloca que elas têm essa, além da luta e da vontade de brigar pela inclusão, elas também têm que trazer, para pensar na carreira acadêmica, né, elas têm que trazer esse outro conteúdo lado a lado, né? Então, como isso falando das de humanas, como que você enxerga isso para quem está começando aí a carreira? Bom, veja, eu acho assim, né? O racismo é um sistema cruel e muito eficiente, assim como o patriarcado é um sistema muito eficiente, né? Quantas de vocês não conhecem? Vocês estão aqui discutindo questões sobre mulheres, né? A gente está aqui falando sobre mulheres, ciência e maternidade. Quantas outras mulheres vocês não conhecem que estão nas ciências e que acham que, não, mas isso é uma bobagem, né? Eu não acho que tenha diferenças entre homens e mulheres. Eu acho que não, porque, olha, eu tive filho, para mim não teve problema nenhum. Isso eu não vejo que seja uma questão que seja necessária ser discutida, né? Que isso está relacionado com aquele primeiro quadradinho ali, né, que eu coloquei aqui, que é do se reconhecer e se compreender nesse sistema de opressão, assim. Então, o que significa eu ser mulher nesse sistema, o que significa eu ser uma pessoa negra. E está relacionado com construção de identidade, porque como é que eu me reconheço enquanto uma mulher negra num espaço em que, alguém comentou, né, de que tudo que é relacionado aqui ao negro é ruim. Então, eu não quero ser isso que é ruim, né? Isso é uma coisa que desde criança se forma, as construções das crianças, assim, você não quer ser o que é ruim, né? Então, se reconhecer enquanto pessoa negra nesse espaço onde ser negro é uma coisa ruim, é a pessoa que é bandida, né? Ou é a mulher que é prostituta, não quero isso. Então, isso é realmente algo que vai ali, da construção do sujeito. E para mudar isso, é um processo, é longo, espaços como esse, pessoas que vão multiplicar essas discussões. E é isso, assim, eu não sei outras respostas. É educação, são campanhas, são políticas públicas, né? Então, são vários níveis em que a gente tem que agir. Tem o nível das políticas públicas, que não adianta todo esse trabalho individual se a gente também não tiver
em termos macro, políticas que vão dar condições, que eu vou pensar num sistema de cotas, que eu vou pensar em sistemas de reparação histórica para compensar os prejuízos sofridos ao longo, né, das décadas, dos séculos. Como eu não pensar sistemas de compensação para mulheres, de maneira geral, independentemente da questão racial. Então, são vários elementos. E para as pessoas que estão... Eu acho que, assim... Estou pensando agora na segunda parte da questão, que é... Eu tenho um posicionamento que é assim, bom, eu vim da área, né, eu sou da área da física, assim, tenho minha formação no Instituto de Física daqui, que é um instituto super tradicional, né, sem querer colocar ninguém assim na berlinda, mas tem pessoas aqui que eu sei que são do Instituto de Física, e se essas pessoas aqui do Instituto de Física quiserem, né, falar, não estou dizendo quem, estou dizendo assim, dizendo que se quiser atestar que realmente é um espaço bem tradicional, mas que então isso faz parte, ajudou a me formar também, em certa medida, né? Claro, é parte de quem eu sou. E eu acho, e eu gosto assim das coisas que eu faço, tá, no sentido de que tem essa coisa da acadêmica, tem essa coisa de ficar estudando um monte, né, ler e tal, beleza. Mas e é importante, mas e eu tenho muito menor e tenho tentado aumentar a minha ação de militância, que eu acho que é muito importante também. Então, são ações distintas e que eu não acho que elas são, assim, necessariamente uma é melhor do que a outra, sabe? Eu entendo que quando a gente está na carreira acadêmica, então talvez eu queira focar mais em uma, mas pode ser uma questão de momento, né? É uma questão de opção. Então, a pessoa pode, eu acho, tranquilamente ser... Não são coisas que devem ser dissociadas, né? Como a gente pensa assim que o trabalho acadêmico tem que ser dissociado do trabalho de militância ou da experiência da trajetória pessoal. Essas coisas podem estar conectadas. E aí, essas pessoas, por exemplo, que você estava falando, ou pessoas que têm um comportamento similar, ou visões similares, a questão da academia ela virá, porque a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que, assim, você tem que construir os textos, construir as pesquisas, fazer as coisas, e isso vai acontecer. Se não acontecer, você não consegue ficar na academia, né? Então você tem, mas isso não, eu não acho que deva, em hipótese alguma, diminuir o trabalho, a ação de militância das pessoas. Eu não acho que a gente tenha que pensar como essas coisas sendo indissociáveis. Então as pessoas e também nem que a academia tem que ser necessária, assim, eu não preciso necessariamente ser da academia. Também é outra opção. Não é a opção para elitista, né? Mas se é uma opção para alguém e essa pessoa resolve não seguir a academia e trabalhar na militância pensando em algo dissociado, eu acho que tudo bem também. Oi, gente, eu esqueci de falar. Tá. Tem mesmo? Ele está pedindo para levar. Todo mundo então, tem que levar. Eu esqueci de falar de manhã. Letícia de Oliveira, eu sou da Universidade Federal Fluminense, né? Já falei de manhã, estou sem voz já. E mãe da Sofia, esqueci de dizer isso. Mãe da Sofia, de 14 anos. E, assim, dar um depoimento para vocês que eu, antes de entrar na questão das mulheres, eu era coordenadora de pós-graduação lá na UF e trabalhei para a implantação das cotas, né, na pós-graduação, cotas raciais. E foi, assim, uma coisa transformadora para mim, transformadora, assim, divisora de água na visão de mundo que eu tinha. Eu li nessa mesma época aquele livro que a Cátia com certeza conhece, né? Aquele da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, na mesma época que a gente estava discutindo essa coisa das cotas na pós-graduação. E aí mudou completamente a minha maneira de ver o mundo, e esse apartheid que a gente vive, né, ficou claro para mim, porque ele era natural. Eu nunca tinha parado para pensar que não tinha negro do meu lado, né? Então, foi muito transformador, e agora eu só queria deixar aqui esse depoimento e dizer que eu cheguei à conclusão também que só criar cota não vai resolver o nosso problema. Por quê? Porque os negros, eles não se enxergam lá. Então, eu agora, como orientadora de mestrado, doutorado, iniciação científica, eu entendi que eu tenho que atrair essas pessoas
e dizer para elas, você pode, sim, esse é um espaço que também te pertence. Assim, na época, mas eu não entendo esse negócio de cota na pós-graduação, a gente nunca disse que o negro não pode fazer. Nunca disse, né? Onde é que está escrito isso? Né? Então, tem que ter uma compreensão maior de que como ele não se sente pertencente, né, àquele espaço, ele não vai nem tentar. Então, os alunos nem fazem iniciação científica, muitas vezes. E vamos lembrar que hoje a universidade tem muitos negros na graduação. Nós temos 50% de cotistas, quase, né, espalhados por aí. Mas eles não estão chegando na pós. A estimativa, que como vocês falaram muito bem, não tem os números, né, mas eu andei olhando há algum tempo, orientadora de pós-graduação são cerca de 2% negras, mulheres negras. É muito baixo. Né? Então, assim, o que eu estou tentando fazer agora, eu acho que é uma coisa que nós, mulheres brancas, né, na academia, que podemos tentar fazer isso, é atrair essas pessoas. Então, eu estou identificando os meus alunos e estou tentando, olha, você não quer fazer iniciação científica comigo? Ah, mas será? Mas dá? Mas para mim? Entendeu? Então, eu estou tentando fazer um trabalho ativo. Não adianta a gente ficar esperando, porque eu acho que nós também podemos fazer um trabalho mais ativo de tentar recrutar essas meninas e meninos, né, e também, no caso, negros. Né? Só fazer esse comentário. Na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, na realidade, bem em linha do que a Letícia acabou de falar. Eu também sou mãe da Olga e da Anitta. E, bem em linha do que a Letícia falou, na UERJ a gente tem um sistema de cota muito bom. Acho que é por volta de 50% de cotistas. E, para mim, é uma maravilha dar aula numa sala na UERJ, porque a gente vê a diversidade. As turmas são muito diversas, tem muitos negros e de todas as classes sociais. Claro que, obviamente, ainda não representa totalmente o Brasil, né? Mas é muito bom ver isso. E me parece que o sistema de cotas, claro, eu sou estrangeira, não tenho muita experiência sobre isso, mas lá na UERJ está funcionando muito bem, porque nós vemos no nosso departamento, em termos de alunos de iniciação científicas, que tem muitos negros e tem muitas mulheres negras, porque a maioria na biologia são mulheres estudantes. Então, isso é muito encorajador. Nós temos também na pós-graduação, a UERJ inteira, se não me engano, tem as cotas nos programas de pós-graduação também. Mas quase nunca são utilizadas essas cotas. Inclusive, esse ano eu tinha até uma minha aluna, que eu estava fazendo a prova por um mestrado, até falei para ela, tem as cotas, por que você não vai concorrer com as cotas? E ela me falou que ela não queria, porque ela fez a graduação lá na UERJ, então ela estava no mesmo, ela queria concorrer da mesma forma como os outros. Ela não se sentia que cabia para ela utilizar essa cota. Apesar de ela nem necessitou, né, no final, porque ela passou bem e tudo. Mas eu achei curioso o fato que ela não quisesse usar essa oportunidade que ela tinha. Então, esse era o meu comentário principal. Eu acho, assim, a coisa que me deixa extremamente triste é que, vendo como, pelo menos, esse sistema de cota está tendo um efeito. Talvez ainda não é o ideal, mas está tendo um efeito. Os alunos negros estão aumentando, estão começando a entrar também na pós-graduação. Claro que temos que melhorar isso, nós tentar encorajar eles, mas tivemos agora um projeto de lei de um deputado estadual que quer eliminar as cotas das universidades. E isso é extremamente triste, é um retrocesso terrível para o país, né? Então eu espero que realmente isso não aconteça, né? E, além disso, queria também agradecer muito a sua palestra, porque acho que é extremamente importante para a gente ouvir uma palestra como a sua, e especialmente é importantíssimo ter modelos de mulheres negras na ciência, porque, como é importante ter mulheres no geral, é mais importante ainda para todas essas alunas que estão na graduação negras, ver que tem modelos como você, de mulher cientista de sucesso,
que está lá. Então, muito obrigado, espero que espero que você continue e de repente a gente até podemos organizar uma mesa redonda lá na UERJ, porque acho que seria muito bem Então, era isso. Muito obrigada.